Olá pessoal, vamos corrigir um pouquinho da aula passada já para buscar o assunto e dar mais uma ênfase aí, tá? A questão número 1 falava o seguinte: o tempo gasto no vestibular de uma universidade tem distribuição normal. Então, a primeira informação importante é que nós temos um formato de distribuição normal, com uma média de 120 minutos e um desvio padrão de 15 minutos. Sorteando um aluno ao acaso, qual é a probabilidade que ele termine o exame antes de 100 minutos? Então, o que eu tenho que atentar aqui? Primeira coisa, é uma distribuição normal. Então, se eu fizer a minha distribuição durante o tempo aqui, eu vou ter uma curva, formato de curva, aquela famosa curva de sino, certo? Onde a moda coincide com a média, tá? E o desvio padrão é o 15 informado ali. Como a média aqui indicada é o 120 e eu quero algo que seja antes de 100 minutos, então o 100 vai estar posicionado antes do 120. Me interessa alguma coisa que esteja nessa região, que seja antes do 120, tá? Quais são as informações importantes aqui? Bom, a média está aqui, então antes da média nós temos 50% ao todo e após a média também temos 50%. Para que nós calculamos o valor dessa probabilidade usando a tabela Z, então aqui nós vamos ter que o valor na tabela Z ele vai ser o elemento menos a média dividido pelo desvio padrão da amostra. Então, nessa situação, o que nós vamos ter? Na tabela Z, vai ser o elemento que eu quero que é antes de 100 minutos, então são 100, lembrando que é o 100, tá um pouquinho feio aqui, mas é elemento menos a média, que é de 120, dividido pelo desvio, que é de 15. Então, são menos 20 dividido por 15, com o auxílio de uma calculadora, 20 dividido por 15 vai dar menos 1,333, tá? Aproximadamente. Bom, então descobrindo que o valor de Z da tabela é de 1,333, com o auxílio da tabela, o que nós vamos ter? Que localizar o 1,3 até que ele chegue na coluna 0,03. Então, o valor de Z é de 40,82. Então, isso vai dar 40,82%. O que é o 40,82? 40,82 é a distância, é a probabilidade da média até o elemento, ou seja, do 120 até o 100, nós temos 40,82% de chance de acontecer. Como até aqui ao final são 50, então 50 menos 40,82 vai me restar 9,18, ou seja, a região que me interessa aqui é de 9,18%. Então, qual é a probabilidade que isso aconteça? É de 9,18%. Perceberam o quanto a interpretação do gráfico é importante? Porque pela tabela eu vou ter o valor da média até o elemento. E depois me interessa se é para cima, se é para baixo, se é antes ou depois a resolução. Tá bom? Bom, mais uma questão para resolução. A questão 3 falava o seguinte: as notas de avaliação são distribuídas normalmente, com uma média de 70 e um desvio padrão de 8. Determine a porcentagem dos alunos que tenha nota. Aí vem os itens. Vamos fazer um a um aqui para não misturar a cabeça de vocês. Então, vamos começar por aqui, entre 70 e 74. Então, pela distribuição normal, nós vamos ter um gráfico em formato de sino, como foi feito antes, certo? Aqui no ponto máximo, que a nossa moda também é a média, então a média nesse caso
ela vai ser de 70, ok? E o que pede é entre 70 e 74. Então 74 vai estar um pouquinho para frente. Seria alguma coisa aqui. E o que me interessa é essa região aqui. Lembrando sempre, como aqui é a média, eu vou ter 50% antes, 50% após, ok? Então vamos calcular o valor da tabela Z utilizando essa situação. Então, bem rapidinho. O valor na tabela Z, ele vai ser dado por quê? Por elemento menos a média dividido pelo desvio padrão. Nesse caso, o que ele vai ser? O elemento é 74 menos a média que é 70 dividido por desvio padrão que é de 8. Logo vai dar 4 dividido por 8, que é 0,5. Então agora eu vou recorrer à tabela Z para determinar o percentual. Como na tabela Z eu preciso de 3 casas decimais e aqui só deu 0,5, eu vou levar depois de 0,5, nós também temos o 0. Então eu tenho que localizar o quê? Eu tenho que localizar 0,5 juntamente com o 0. Então eu vou pegar na linha do 0,5 até chegar à coluna do 0, nós temos o 0,1915. 0,1915, isso me indica que eu tenho 19,15%. Então essa região da média até o 74, ela corresponde a 19,15%. Dando sequência agora, vamos fazer o cálculo como se fosse abaixo de 74, que é a letra B. Bom, esse cálculo está mais fácil do que parece, porque se eu utilizar a situação anterior, que de 70 a 74 é 19,15, então eu vou ter o seguinte, bem rapidão esse. Então, formato de sino, a média é o 70, eu olhei no 74, essa região deu 19,15%, e lembrando que, como a média divide ao meio, antes da média eu tenho 50%. Então, como fala acima de 74, então nós temos o que aqui? Nós temos 50 mais 19,5, eu só preciso saber o restante aqui à frente. Então, se eu pegar os 50 menos os 19,15, isso vai me dar 30,85. Então essa região aqui, ela corresponde a 30,85%. Dando sequência, a letra C pede que ele seja abaixo de 62. Bom, então, novamente, vamos esboçar um gráfico para ilustrar a situação. Tá? A média é o 70. Tá? Como eu quero abaixo de 62, eu vou localizar o 62 e eu vou conseguir calcular pela tabela Z quanto que vale essa região aqui. Ó. Essa eu consigo calcular. E sabendo o valor dessa, automaticamente eu descubro o valor da outra. Tá? Então, utilizando a tabela Z, o valor na tabela Z ele vai ser igual ao elemento menos a média dividido pelo desvio padrão. Que nesse caso o desvio padrão é 8, né? Vamos por 8 aqui então. Isso vai dar menos 8 dividido por 8, que vai dar então menos 1. Tá. Completando a tabela Z, eu preciso de 3 dígitos, então seria 1,00. Tá, então eu vou localizar na tabela 1,0 juntamente com o 0. Deixa eu copiar a tabela aqui ao lado. Bom, copiei a tabela, agora é só localizar 1,0 juntamente com o 0. Então eu vou pegar na linha do 1,0. Tá. A linha do 1,0 vai estar aqui, até chegar na altura do 0, deu 0,3413. Isso quer dizer o quê? Que essa região aqui, ela vale 34,13
13%. Automaticamente, a outra região vai ser 50 menos 34,13. Então, pegando a calculadora de novo. (50 menos o 34,13) dá 15,87. Isso indica, então, que essa região aqui ela vale 15,87%. Tá? Fazendo mais um item dessa questão, a letra D ela pede entre 62 e 78. Então, nesse caso, o que nós vamos ter? Eu vou ter a distribuição, onde a média é o 70. Então, lembrando, antes da média 50%, após a média 50% também. 62 vai estar localizado aqui um pouquinho antes. 62 é aqui. E o 78 um pouquinho à frente. Tá? Bom, o que ajuda aqui? O 62 já fizemos na questão anterior. Ó. 62 deu 34,13%. Então, essa parte daqui até aqui, eu já sei que é 34,13%. Tá? A outra parte, que é essa aqui, eu vou ter que efetuar os cálculos. Tá bom? Então, pela tabela Z, o que eu vou ter? É 78 menos 70 dividido por 8. Logo vai dar 1,00. Olha, deu o mesmo valor que deu na outra, mas com sinal trocado. O valor está positivo. Então, nesse caso, essa região aqui também vale 34,13%. Então, do 62 até o 78, o que nós vamos ter então? Nós vamos ter 68,26%. Calcular a distribuição normal, o percentual, a probabilidade, utilizando a tabela Z é muito fácil. Tá? Desde que nós compreendamos a situação que é associada ao gráfico. Tá bom? Essa correção da aula de hoje, tá? Eu vou deixar para vocês disponibilizada. Qualquer dúvida que vocês tenham, me procurem. Tá bom? Nós estamos chegando perto da próxima avaliação. Tá? Valeu, pessoal. Até a próxima aula.